Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu ia fazer uma live, mas a internet não tá muito boa aqui em casa, então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre uma pergunta que muita gente faz, não só para mim, mas em comunidades de brasileiros ou que moram nos Estados Unidos e que estão pensando em voltar, ou brasileiros que querem ir para os Estados Unidos, ou de pessoas que nunca mais querem voltar a morar no Brasil. Então esse vídeo vai ser mais ou menos sobre isso, porque essa pergunta eu vejo que muita gente faz, como eu falei, não só para mim, mas para outras pessoas e comunidades. Eu vejo que isso sempre gera muita discussão. Quando as pessoas me perguntam, você acha que vale a pena morar no Brasil? Ou então, você acha que vai dar certo? Você não tem medo? Eu não vou voltar a morar no Brasil agora, eu já falei isso, então para deixar bem claro, muita gente ainda pergunta, eu vou voltar em janeiro para os Estados Unidos, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas enfim. Mas como a gente está aqui esse tempo todo, então eu vou falar um pouco sobre isso, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. O conselho que eu sempre dou é: analise a sua vida. Então não adianta você se basear na vida de outra pessoa. Por isso que é muito difícil, né? E às vezes as pessoas falam, não, mas o que você acha? Não tem como eu achar nada sobre a vida de outra pessoa. Eu tô falando isso sério, gente, sabe, pro bem de todo mundo. Então você tem que ver como que isso vai afetar a sua vida. Como que isso vai afetar a vida da sua família. Vai ser bom pra vocês? Vai ser ruim pra vocês? Então, cada pessoa, cada família é diferente. O ideal é você fazer uma listinha de prós e contras. Eu tenho uma lista com o Gabriel que a gente fez de prós e contras de voltar a morar no Brasil. E não adianta você pegar a lista de outra pessoa e aplicar para sua vida. Porque às vezes o que é bom para mim é ruim para outra pessoa. Uma coisa que eu coloquei lá no meu campo de pró vai ser contra para outra pessoa. Então isso tudo é muito relativo. Uma coisa que de repente é importante para mim não vai ser importante para outra pessoa. Por isso que você tem que analisar muito bem antes de tomar essas decisões. Não adianta você ficar fervorosamente tentando defender a sua opinião de que é melhor ou é pior, porque cada um leva uma vida diferente, né? A vida de ninguém é igual. Ninguém mora no mesmo lugar. Também tem que ver isso. Cada região é diferente. O Brasil é gigantesco. Estados Unidos é gigantesco. Então, depende de onde você vai para os Estados Unidos, depende de onde você vai morar no Brasil, tudo depende de muita coisa. Eu tenho uma listinha com o Gabriel que a gente fez, de vez em quando a gente vai lá e adiciona ou tira alguma coisa. Então eu vou ler essa listinha para vocês rapidinho, não vou ler ela toda não, vou ler as coisas principais que a gente tem, né, as nossas prioridades da lista. Tem as coisas que não são prioridades, mas eu vou ler para vocês as prioridades, né? E de novo, gente, essa lista aqui, ai, minha câmera virou aqui. Essa lista é a minha lista e a do Gabriel. E a gente também tem uma lista separada, só a minha e só a dele. Mas eu vou ler a lista que a gente fez em conjunto, as coisas que são importantes para nós dois, né, de acordo com a nossa família. Então vamos lá. Ó, Brasil. Prós, ficar perto e ter a rede de apoio da família. Então, isso daí é óbvio que está no topo da lista, porque pra gente isso é muito importante, é um pró, com certeza, de morar aqui no Brasil, de ficar aqui no Brasil, não necessariamente morar, mas ficar aqui um tempo, porque essa rede de apoio, gente, rede de apoio que eu digo é mãe, pai, tio, tia, prima, primo. Essa rede de apoio que a gente tem aqui, a gente não tem nos Estados Unidos, não tem. A família do Gabriel toda mora longe, mesmo quando a gente morava em Santa Cruz, que era perto da mãe do Gabriel, não era a mesma coisa, não é, não adianta que não é, entendeu? Então, a mãe dele é maravilhosa, é ótimo, mas ela saía, ia fazer as coisas dela, viajava, a gente não podia contar muito, sabe, com determinadas coisas. Aqui, a gente já tem a nossa rotina, então eu sei que eu posso contar com meu pai, com a minha mãe para determinadas coisas, então essa rede de apoio é muito importante para mim e pro Gabriel, entendeu? Para nós dois isso é muito importante. De repente para outra pessoa não vai ser, porque de repente eu já ouvi pessoas falando assim, ai Marina, eu tenho vontade de sair do Brasil porque eu não me dou bem com ninguém da minha família. Por mim, família não seria uma coisa importante da minha lista. Então para essa pessoa, a minha lista não vai adiantar nada, porque família não vai ser uma coisa importante para essa pessoa. De repente essa pessoa vai se mudar para os Estados Unidos, construir a família dela e a rede de apoio dela vai ser ali nos Estados Unidos. Mas no nosso caso,
isso não aconteceu. Então até hoje, né, a gente já mora lá há muito tempo, eu já moro lá há muito tempo, o Gabriel mora lá desde que nasceu, mas a nossa rede de apoio é muito limitada, na verdade a gente não tem babá, a gente não tem nada, mas isso daí também é porque eu encontrei uma certa dificuldade nos Estados Unidos de conseguir alguém para olhar a Laura e o Theo. A Laura e o Theo não, na verdade, na época foi só a Laura que eu tentei achar uma babá, uma babysitter, mas, por incrível que pareça, gente, eu postei na comunidade brasileiras, né? Alguém conhece alguma babysitter? Eu perguntei para as minhas amigas e existe uma certa dificuldade, a demanda é muito grande, então tem que ser alguém que você confie, tem que ser... É difícil, não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu acho que nesse sentido é um pouquinho mais fácil. Mas essa é a minha experiência, a experiência do Gabriel. Cada um vai ter uma experiência diferente. Vou pro segundo, né, da minha lista, que é atividades físicas, da minha e do Gabriel, né? Então, ó, pra mim aqui, gente, é muito melhor e isso daí, de novo, é uma questão da sua família. De repente você é solteiro, você não tem filhos, isso daí não vai aplicar pra você. Mas pra mim e pro Gabriel, nos Estados Unidos, a gente não conseguia fazer praticamente nada. Eu fazia capoeira, fiz capoeira durante um tempinho, mas mesmo assim eu faltava direto, porque às vezes o Gabriel não tinha como olhar a Laura, eu fazia de noite, mas mesmo assim, às vezes ele não podia, então eu faltava, na época eu não tinha o Theo ainda. Então, isso daí era muito difícil para fazer alguma atividade física. Para mim isso é muito importante. Então aqui no Brasil eu tô fazendo dança do ventre, capoeira, dança de salão, a Laura tá fazendo balé, eu vou botar o Theo na natação, o Gabriel se matriculou na musculação. Isso tudo a gente consegue fazer justamente, de novo, por causa da rede de apoio. Então eu tô aproveitando o máximo aqui ele também pra gente fazer o que a gente, né, pode fazer, porque a gente sabe que quando a gente voltar para os Estados Unidos, não vai ser assim, a gente vai ter que cortar aí essas atividades, entendeu? Então eu tô meio que fazendo intensivão aqui de tudo, porque por enquanto dá, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a dança de salão junto com a minha mãe. Às vezes o meu pai olha as crianças, às vezes a gente leva a Laura e o Theo pra ficarem lá na dança de salão com a gente, porque é um teatro grande, então eles ficam brincando ali na plateia. E aqui tem essa flexibilidade, sabe, da gente poder levar as crianças, porque é todo mundo super legal, super gente boa, eles gostam, ficam, né, brincando lá com eles, com a Laura e com o Theo, todo mundo à distância. Então é muito legal isso, sabe? De novo, essa rede de apoio às vezes vem não necessariamente dos seus familiares, mas de pessoas que você tá ali lidando no dia a dia, que você de repente está fazendo uma atividade física, você pode levar seus filhos. De repente você também pode fazer isso nos Estados Unidos, né? Mas não é tão comum como aqui. Então, atividade física, pra mim, né, e pro Gabriel tá na nossa lista, porque é uma coisa que faz a gente ficar mais ativo, mais alegre, mais feliz, serotonina. Então eu gosto muito de dançar, ele gosta muito de fazer as atividades dele. Mas isso daí, a Laura fazia natação lá nos Estados Unidos, entendeu? Mas não dá pra você fazer muitas coisas, principalmente eu e o Gabriel, né? A gente fazia tudo pras crianças, a gente esquecia meio que da gente, sabe? Então aqui a gente pode voltar a ter essa vida assim mais ativa, digamos assim. Então isso tá na nossa lista de prós do Brasil. Mas, de novo, gente, se você for solteiro, solteira, você pode fazer o que você quiser nos Estados Unidos. Você pode fazer jazz, balé, taekwondo, judô, jiu-jitsu, dança do ventre. Pode fazer o que você quiser, porque você vai ter tempo. Você não vai, né? É mais difícil a logística de quando você tem filho. Então, vamos lá. A outra coisa que está aqui na nossa lista é energia. Então, é meio que relacionado, né, a isso que eu falei agora. Aqui no Brasil a gente tem muito mais energia para fazer as coisas, tanto eu quanto o Gabriel. Lá nos Estados Unidos eu vivia cansada, gente, eu vivia cansada, porque é mais difícil, de novo, é a rede de apoio. Eu acho que rede de apoio é um dos principais, assim. Quando dava 6 horas, eu já tava muito cansada. Isso tudo dentro de casa, sabe? Fazendo as coisas dentro de casa. E ao mercado também, né? Óbvio. E no final, né? Porque já tava com a pandemia, eu já comprava as coisas online mesmo. Mas mesmo assim, a gente ficava sempre muito cansado. Parecia que eu e o Gabriel, a gente era 2 zumbis, assim, sabe? Então aqui eu acho que a gente tem mais energia, a gente tem mais, assim, disposição para fazer as coisas. Essa é uma coisa que tá no nosso pró,
né, de morar aqui no Brasil. Mas, de novo, isso daí, de repente, não vai se aplicar para outra família, se aplica para a nossa. Outra coisa aqui, que é um pró pra gente, é o sistema de saúde. Que esse tópico aí, gente, nossa senhora, dá muita discussão nas comunidades de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Porque tem os que acham que aqui no Brasil é horrível, não sei o quê, e tem os que acham que aqui no Brasil é muito melhor do que nos Estados Unidos. Eu tô nesse grupo de que acha que aqui no Brasil é muito melhor do que nos Estados Unidos. Ah, Marina, mas é porque você não vai no SUS pra ver. Gente, eu me tratava no SUS quando eu morava no Brasil. Antes de eu me mudar para os Estados Unidos, quantas vezes que eu fazia check-up no SUS. Então, pra mim, na minha cidade, no meu bairro, onde eu era atendida no SUS, eu sempre fui bem atendida. A minha experiência com relação ao sistema de saúde é de que aqui, pra mim, pro Gabriel, pra nossa família, é muito melhor. Só pra vocês terem uma ideia, o primo da minha mãe, ele tá internado agora, ele tá no Souza Aguiar, ele sofreu um acidente de moto, então, de novo, é a experiência de cada um. Ele sofreu esse acidente, a ambulância veio muito rápido, levou ele para o hospital público, ele fez 2 cirurgias já, porque eu esqueci onde é que foi a cirurgia dele, minha mãe estava me falando. Mas ele está internado lá ainda, eles estão cuidando dele, estão fazendo tudo, né, para que ele se recupere logo. Isso daí ele não está gastando um centavo, porque ele se trata pelo SUS. Então, de novo, essa história de SUS e outra, também não existe SUS nos Estados Unidos, né? Não tem nem como comparar. E também tem outra coisa, a gente está falando dos Estados Unidos, que é um país que era para ter um sistema de saúde exemplo para o mundo inteiro, mas na minha opinião não tem. Então isso aí é uma coisa que com certeza está na minha lista de prós no Brasil, porque todos os médicos, quando eu tenho que vir para cá, eu vou em tudo que é médico, porque eu acho aqui melhor, mas eu entendo que de repente outras pessoas não tiveram a mesma experiência do que eu. Tem gente que, de repente, foi para os Estados Unidos e teve uma experiência maravilhosa com o sistema de saúde. Não tem do que reclamar. Não foi o meu caso. Quem acompanha o canal já sabe disso. Se você está entrando aqui no canal agora, você não sabe disso, mas eu já fiz alguns vídeos falando sobre o sistema de saúde, dos perrengues que eu já passei lá. Já fiz vídeo no hospital com a Laura, que ela passou mal e a gente foi, e tudo uma fortuna, isso com planos de saúde, porque a gente tem plano de saúde. Enfim, não vou me alongar muito não, porque quem me acompanha essa história aí de plano de saúde já deve estar... Plano de saúde não, né? Sistema de saúde já deve estar assim, a pessoa já fala, Marina, para de falar de sistema de saúde, porque realmente pra mim isso daí é uma coisa que lá é muito ruim nos Estados Unidos. Então, isso daqui tá no meu pró do Brasil. Brasil, contra, essa é a nossa lista, tá? Violência. Então, isso daí, a violência é o único motivo que realmente faz a gente não querer voltar pro Brasil. É esse, gente. Então, só tem esse. Então, se você tiver que ir pra algum lugar, às vezes, quando eu vou pra Zona Sul, eu já não me sinto tão segura. A minha prima, ela queria muito que eu fosse na casa dela na Tijuca. E assim, eu fui na casa dela na Tijuca, mas eu não me sinto super, sabe, segura de fazer esse trajeto. O trajeto é o que me deixa nervosa. Então a gente sabe que aqui tem mais assalto, tem mais roubo, tem mais morte. Tem. Então isso daí é uma coisa que pesa muito na lista do contra do Brasil. Pra mim e pro meu marido. E de novo, gente, tem pessoas, como eu falei, né? A gente mora num lugar pacato aqui no Rio de Janeiro, e tem pessoas que moram em lugares que são pacatos também, que são seguros no Brasil. Não é só, entendeu? Tem lugares que são seguros de se morar no Brasil. Não é o Brasil inteiro que é violento. Tem lugares que são extremamente violentos, tem outros que são mais ou menos, tem uns que são mais seguros. Então, por isso que tudo depende muito da situação da pessoa, né? Da onde a pessoa mora, da vivência da pessoa. Agora a minha lista dos Estados Unidos. Estados Unidos, pró. O meu pró dos Estados Unidos é a segurança. É a segurança. E o engraçado, gente, é que essa história de segurança, o Gabriel, ele discorda de mim. Ele acha que aqui não é tão violento, ele acha que é meio sensacionalismo, porque ele nunca viu nada, ele nunca foi assaltado, ele nunca viu nada. Então ele acha que a gente fica muito desesperado, mas eu já fui assaltado, então eu sei que isso daí não é coisa da nossa cabeça, entendeu? Que a gente não é maluco. Mas lá nos Estados Unidos eu acho que é mais seguro sim. Onde a gente mora no Texas, que é uma cidadezinha chamada Murphy, é muito seguro, gente, é muito seguro. Você vê o policiamento lá, é muito bom, sabe? As pessoas confiam muito no policiamento, né? Na segurança da cidade, então isso daí é uma coisa muito importante pra gente. Esse é um pró dos Estados
Estados Unidos. É uma coisa muito positiva. É óbvio que tem outras coisas também. Na minha lista eu só botei segurança, mas tem a infraestrutura dos Estados Unidos, é muito boa. Mas pra mim e pro meu marido, isso daí não é uma prioridade. Por isso que eu tô falando, a lista de cada um vai ser diferente. A minha prioridade não vai ser a de outra pessoa. Então, por exemplo, eu conheci uma vez um casal de brasileiros que moravam lá nos Estados Unidos, devem morar ainda, né? E ele era caminhoneiro. Então, para ele, a infraestrutura é uma coisa muito importante, porque imagina, você vai dirigir 14 horas por dia. Para você dirigir numa estrada toda esburacada, imagina, gente, que dor que não vai ser isso, né? Você vai, dor que eu digo assim, do perrengue, né? De você ficar dirigindo naquela estrada esburacada, ficar desviando de buraco. É um saco. E aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, tem muito buraco nas estradas, nas ruas. É muito buraco. Nos Estados Unidos você já não vê isso. A infraestrutura lá é muito boa. Então, as estradas são todas lisinhas, sabe? Dá gosto de você dirigir. Porque é lisinho, desliza, assim. Pelo menos nos lugares que eu dirigi, é tudo muito lisinho. Então, isso daí é uma coisa importante, de repente, se você tiver essa profissão. Espera aí, tem mais uma coisa aqui na minha lista de pró dos Estados Unidos, que é a internet. Então, isso daí é muito importante pra gente, por isso que tá no pró, porque eu acho que a internet, a conexão lá nos Estados Unidos, pelo menos onde a gente mora, é muito melhor do que aqui. Aqui, gente, nossa senhora, por isso que eu não tô fazendo live. Eu ia fazer uma live hoje, eu vi que a conexão tá fraca. Então fica tudo pixelado, sabe? A imagem fica ruim. Eu fico pausando, eu falo, fica assim. Pá, então isso daí é a conexão. A conexão aqui não é muito boa da internet. Tem esse problema, e não é só aqui na Zona Oeste, não. A gente já foi pra Zona Sul, chegou lá também, não tava mil maravilhas a conexão. Então isso daí é uma coisa negativa pra gente. Pode ser que pra outras pessoas isso aí seja bobagem. Ah, que bobagem. Pra gente isso é importante. Agora vamos lá. Estados Unidos, contra. É meio óbvio, né? A gente não tem uma rede de apoio lá, como eu já falei, então tudo fica mais difícil, tudo fica mais cansativo pra gente. Sou eu e o Gabriel pra dar conta de tudo, então é basicamente isso. Daí é uma coisa contra, né? Com certeza. Como eu já falei, a saúde nos Estados Unidos a gente não gosta, então isso daí é uma coisa negativa, né, para os Estados Unidos e positiva para o Brasil. E que lá, isso daqui tá na nossa lista, a gente não tem tempo pra nada. A nossa vida é muito, sabe, o nosso tempo é muito limitado nos Estados Unidos. Aqui a gente tem mais tempo para curtir, assim, a vida, sabe? Assim, algumas coisas que a gente gosta de fazer, justamente porque a gente tem essa rede de apoio. Então, isso daí é a nossa lista. Voltar a morar no Brasil ou não voltar a morar no Brasil é uma coisa muito pessoal. Eu conheço pessoas que voltaram para o Brasil e se arrependeram e voltaram para os Estados Unidos. Eu conheço pessoas que voltaram para o Brasil e não querem nem pisar mais nos Estados Unidos. Então, depende muito, não adianta, não tem uma fórmula mágica, entendeu? É tudo muito relativo. O mais importante é você e a sua família estarem felizes e certos de que aquilo ali foi a escolha certa para vocês. Então é isso, gente. O vídeo de hoje ia ser uma live, mas acabou que não deu por causa da conexão. Ah, só mais uma coisa que eu esqueci de falar antes, que eu esqueço. Eu ia falar no início do vídeo, mas já esqueci. Eu consegui criar uma caixa postal. Gente, eu tentei muito. Ó, isso daí é uma coisa burocrática difícil, né? Que já é um contra do Brasil, mas não é uma coisa que faz assim, eu não querer morar no Brasil. Mas foi muito difícil eu criar uma caixa postal, consegui alugar uma caixa postal. Eu fui em várias agências do correio e nenhuma delas tinha a caixinha disponível para eu alugar, nenhuma delas. Então eu fiquei esperando na fila, eu consegui criar uma caixa postal. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo e também na descrição do canal. Eu vou deixar... Ih, o que tá escrito aqui? Ih, eu tô sem espaço. Tô sem espaço no meu computador, vou ter que limpar meu computador. Enfim, então eu vou deixar na descrição do canal. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você tiver nessa dúvida, né, de volto ou não volto pro Brasil, vou ou não vou pros Estados Unidos, essas coisas, né? Se bem que agora tá mais difícil ir pros Estados Unidos, né, por causa da pandemia. Mas se você em algum momento na sua vida tiver essa dúvida e tiver assistido esse vídeo, sei lá, daqui a 10 anos, esse vídeo ainda vai valer pra você. Segue o seu coração, faz uma listinha de prós e contras, então junta o coração com a razão e vê o que é melhor para sua família. É isso, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!